menos? Ok. Entendi. Oh, vai abrir a porta, se faz favor. Deve ser pai do lixo. Pronto, então vamos começar com as vossas permissões, pode ser? Sim. Faz favor. Pronto, então toca. Os microfones. Vamos pedir para desligar os vossos microfones. Já estamos todos soldados. Está bem? Está bem, patrão. Pronto, então, do livro do Apocalipse, capítulo 4. Digno és, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e a força, porque criastes todas as coisas, por tua vontade foram criadas e existem. Ora, muito bem, então, após este pequeno problema, que está resolvido, desde que vocês tenham possibilidade, prolongamos o tempo mais para recuperar olha, jantais um bocadinho mais tarde, este atraso, e vamos valorizar o nosso tempo. Gostava de saber, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, é uma questão só de levantar o seu dedo, se ficaram assim questões graves que vocês gostassem de ver esclarecidas no que diz respeito ao septenário, às 7 cartas, às 7 igrejas. Eu creio bem que não, porque nós aprofundamos muito e aquelas dúvidas, aqueles problemas que irão decorrer também dependem da própria linguagem e da complexidade do texto em si. Eu devo dizer-vos, e vós já o sabeis, nós estamos perante um género apocalíptico, que tem muitos traços, muitas marcas daquilo que tem de ser decifrado. Não é claro, não é explícito, é uma linguagem própria. Já temos todas essas advertências e todos esses instrumentos que vocês já conhecem bem. Ora, sucede que nós, com aquele primeiro septenário, entramos no mundo do Apocalipse. É verdade. Portanto, isso é verdade e não vamos agora estar a contradizer o texto. Mas, verdadeiramente, aquilo que é singular, específico, próprio do Apocalipse, vai começar a partir de agora. Ou seja, é a partir do capítulo 4 que nós vamos ter todo um universo de linguagem, de figurações, de cenários, de ambientes, de números, de animais, de símbolos, que são verdadeiramente de natureza apocalíptica. Isso é uma realidade. Portanto, não podemos estranhar isso, porque o livro é exatamente isto. Todos vós já temos mais ou menos uma vantagem. Essa vantagem resulta do facto de termos dado no primeiro módulo muitas das questões que estão subjacentes, que ajudam a iluminar, que ajudam a esclarecer, que ajudam fundamentalmente a contextualizar o que vamos encontrar a partir de agora. Portanto, isso é muito importante. Porventura também é importante dizê-lo, a segunda parte, a partir do 4.1 até ao fim, é naturalmente um universo, um mundo muito mais difícil de entender e de compreender. Não é tão linear, não é tão direto,
não é tão perceptível como os textos das cartas. Apesar de toda a simbólica e toda as figurações, as designações, por exemplo, os títulos que as cartas tinham, é verdade que entramos agora num mundo completamente diferente. Ora, porquê? Porque a partir de 4.1 terminou aquilo, portanto, entramos nesta segunda parte do Apocalipse. É uma segunda parte desequilibrada face à primeira. Porquê? Porque a primeira era muito breve e esta segunda vai ser muito longa. 4.1 ao fim, até ao final do capítulo 22. Toda esta parte está coordenada sobre a mesma linguagem, sobre os mesmos cenários, sobre os mesmos ambientes. Enquanto que a primeira parte nós a situávamos, ou seja, o septenário das cartas, o situávamos num espaço, falámos de cidades concretas, o situámos num tempo, finais do século I, provavelmente, após uma primeira anúncio da Boa Nova e uma segunda avaliação do estado dessas comunidades. Falávamos de realidades sociais e históricas. Nós agora não vamos ter nada disso mais. Nós não vamos ter disso, desse ambiente, desse cenário, desses personagens, nós não os vamos ter. Nós vamos ter agora exatamente um mundo que aponta para a escatologia, para o escatón, ou seja, para o fim. É um mundo em que tudo decorre fora do tempo presente, fora do espaço histórico. Ou seja, tudo decorre naquilo que podíamos chamar o céu ou o firmamento. Toda esta segunda parte do Apocalipse tem como cenário, como horizonte, o céu ou o firmamento, como acharmos melhor. Ora, isso, e tem-se acesso a isso através de visões. Já não é uma constatação física, não é uma descrição material, se quiserem, temporal, terrena, não, é tudo através de visões. Os intervenientes que nós vamos encontrar a partir daqui são tudo seres celestes. São tudo seres celestes. Os símbolos que vamos encontrar não são materiais. E valem por aquilo que significam e não por eles mesmos. Fundamentalmente, há duas grandes fontes, importa isto referir, e vós anotardes. O Apocalipse, nesta segunda parte, tem duas grandes fontes onde vai beber muito da sua mensagem, muitas das suas figurações, muitos dos seus símbolos e até muito das suas descrições. Portanto, esta segunda parte do Apocalipse, a partir do capítulo 4, vai beber a duas grandes fontes. É dali que se alimenta. E alimenta-se abundantemente. Eu posso vos dizer que até eu próprio, que tenho passado pelo Apocalipse tantas vezes, cada vez vou descobrindo mais a presença dessas fontes onde os autores, os redatores, João ou uma equipa, aqueles que compuseram este livro e que nos o oferecem, foram basear-se, fundamentar-se, alimentar-se para poderem oferecer-nos este texto riquíssimo, difícil de interpretação, mas certamente muito significativo. Ora, essas duas grandes fontes quais são? Essas duas grandes fontes são, primeira, o Antigo Testamento. Nunca esqueçam disso. O Apocalipse alimenta-se, antes de mais, do Antigo Testamento. São inúmeras, constantes as recorrências, quer em termos de cenas, portanto cenas, quer em termos de personagens,
quer em termos de símbolos, de números, é muito, muito bem do Antigo Testamento. E aí há duas fontes principais do Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento há dois polos, de onde vem muito, onde o Apocalipse, os redatores foram buscar muito daquilo que nos transmitem, que é Ezequiel, não se esqueçam. E é interessante, estava eu ontem fazendo uma reflexão quando preparava a aula no sentido seguinte. Ezequiel tem traços, a sua mensagem é tipicamente apocalíptica, não se esqueçam disto, porque ele também está numa terra que não é a terra. Ele está em Babilónia, que não é a terra de Israel. Ele transporta também a sua palavra para um espaço que não é a terra profana do exílio. E, portanto, aqui há alguma proximidade de situação. Os apocalípticos, os homens que compõem este apocalipse, estão num espaço, colocam-nos num espaço que não é o espaço material de vivência. Como Ezequiel, situa-se na terra de Babilónia, mas aquela não é a terra de Israel. E por isso, Ezequiel coloca toda a narrativa, e nós já falámos disso, até na primeira parte, coloca todas as suas figurações num universo que não é o universo físico, palpável, sensível, temporal, terreno. E a outro polo deste alimento veterotestamentário, outro polo, é Zacarias. Não se esqueçam, o profeta Zacarias, que é também um profeta que alguns autores têm dificuldade a situar, e uns situam no século IV, V, outros situam nos finais do século III, princípio do século II antes de Cristo. Muitos apontam para o tempo das perseguições, e tem muitos traços disso, apontam para o tempo das perseguições dos reis seleucidas na primeira parte do segundo século antes de Cristo, 180, 170, etc. E depois, no período da luta dos Macabeus, que é um ambiente complexo, pois o profeta Zacarias tem muitos traços, muitos mesmo, de caráter apocalíptico. E o Apocalipse vai lá beber muitas dessas figurações que já Zacarias utiliza nos seus textos. Depois, há outros textos, ainda do Antigo Testamento, que estão muito presentes no Apocalipse, nesta segunda parte, como sejam, por exemplo, alguns textos proféticos, designadamente de Isaías. Mas não são os textos, as alusões a Isaías, também são várias, mas não são tão intensas, tão constantes, tão presentes, como aquelas de Ezequiel e de Zacarias. Portanto, este cenário, também há algumas alusões a Joel, muitas a Daniel, é verdade, mas nada comparável à presença de Ezequiel e de Zacarias. Portanto, bem definido, o Antigo Testamento é a grande fonte do Apocalipse, é de lá que os Apocalipses vão buscar muito daquilo que é a mensagem que vão transmitir e a narrativa que vão fazer, a descrição. E outra grande fonte é a apocalíptica judaica extra-bíblica. Portanto, falamos da apocalíptica bíblica, Zacarias, Ezequiel, Joel, Daniel, alguns textos de Isaías, mas há uma outra fonte de que os autores do Apocalipse se alimentam, que são os textos da apocalíptica judaica não bíblica, ou seja, daqueles textos a que aludimos que, na primeira parte do nosso curso, e que participam daquilo que podemos chamar a cultura judaica, o mundo judaico, os cenários judaicos e também alguns elementos daquilo que podemos chamar o mundo semita, o mundo bíblico. Como eu tenho dito, nesta parte, importa sempre ter muito presente, pelo menos por perto, ter por perto, a escritura.
E logo, no início, 4:1, eu vou ler, depois disto, tive outra visão. Havia uma porta aberta no céu e a voz que eu ouvira, no princípio, como se fosse de trombeta, falava comigo, dizendo: sobe aqui e vou mostrar-te o que deve acontecer depois disto. Portanto, é preciso subir, é preciso entrar neste cenário para poder perceber naturalmente o que o texto depois nos vai narrar. Imediatamente fui arrebatado em espírito e vi um trono no céu e sobre o trono havia alguém sentado. Ora, este texto de 4:1, quase até ao fim, quase todo o capítulo 4, é quase uma cópia trabalhada de forma diferente, pois vós podereis confrontar, e gostava que anotassem para depois poderdes ler com tempo e calma, Apocalipse 4:1 e Ezequiel capítulo 1. Portanto, o capítulo 4 do Apocalipse, confrontá-lo, ler em paralelo com o primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Eu vou só citar-vos a título de exemplo, mas depois, lendo vós, podeis, naturalmente, enriquecer mais e melhor o vosso conhecimento. Por exemplo, Apocalipse 4:1 é semelhante a Ezequiel 1:1. 4:1, Ezequiel 1:1. Ou seja, o capítulo 4 do Apocalipse, o capítulo 1 de Ezequiel. Pois diz, os céus abertos. 4:2 no Apocalipse, 1:1 em Ezequiel. Os céus abrem-se. Aqui fala de uma porta aberta. É uma maneira. De facto, o texto grego tem porta. Vi, se abriu uma porta e a partir da porta entra-se no mundo. Esta é um bocadinho a figuração do próprio templo, que é o templo de Jerusalém, é já um lugar de experiência apocalíptica. E também no templo entra-se, no Santo dos Santos entra-se e vislumbra-se a presença de Deus a partir dos elementos que estão presentes. Depois temos no Apocalipse 4:3, capítulo 4, vi sentado num trono alguém. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Também há alguém que está sentado num trono. Em Ezequiel é muito perceptível essa compreensão. Porquê? Porque Deus está no firmamento, sentado no seu trono, porque já não há templo que tinha sido destruído. Depois, 4:3 ainda no Apocalipse, diz, tinha um aspecto resplandecente. Em Ezequiel 1:27. Também se fala do aspecto resplandecente. Depois, no Apocalipse 4:5, diz que do trono saíam relâmpagos, trovões, etc. O mesmo encontramos em Ezequiel 1:13. Capítulo 1, Ezequiel, versículo 13. No Apocalipse 4:6 fala do mar de cristal, do mar transparente, cristalino. O mesmo encontramos em Ezequiel, capítulo 1, versículo 22. Uma das coisas porventura mais significativas, é o facto de Apocalipse 4:6, portanto, aqui neste primeiro capítulo desta segunda parte, 4:6, falar-nos de 4 seres vivos. Iremos adiante ver que seres são esses. Agora vamos só fazer o paralelismo com Ezequiel. 4 seres vivos. Temos os mesmos 4 seres vivos em Ezequiel 1, versículo 5. Portanto, em Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, fala-se também dos seres vivos.
Depois, no capítulo 4, versículo 7º, mencionam-se os tais seres vivos. Que seres vivos são estes? É o leão, o touro, o homem, às vezes aparece homem-anjo, uma figuração híbrida, mas o homem, e o quarto é a águia. Vamos ter isso aonde? Vamos ter isso em Ezequiel 1:10, no capítulo 10º, no capítulo 1º de Ezequiel, versículo 10º, temos exatamente a alusão aos mesmos 4 seres vivos que, segundo diz o Ezequiel, regem a abóbada celeste, ou seja, regem o firmamento. E ainda em Apocalipse 4:8, portanto, capítulo 4, versículo 8, diz que estes seres vivos eram cobertos de olhos, que significa o espírito penetrante de visão. O mesmo se alude em Ezequiel 1:18, ou seja, no versículo 18 do capítulo 1, assim como depois Ezequiel vai referir isso mais vezes. Por exemplo, no capítulo 10º, versículo 12, Ezequiel também fala exatamente dos 4 seres vivos cobertos de olhos, que é uma simbologia para referir-se à visão, à sabedoria, o espírito penetrante. Portanto, quando eu digo que a grande fonte do Apocalipse está muito em Ezequiel, podeis já ver só neste primeiro capítulo como essa dependência é abundantíssima, é muito profunda. Portanto, temos aqui então, no capítulo 4, o fim do tempo histórico. Já não vamos falar mais de tempo cronológico, como poderia ser numa visão, numa análise mais direta dos textos das cartas, das 7 igrejas, mas sim, agora temos o início daquilo que podíamos chamar a escatologia, um universo diferente, um mundo diferente, em que não há tempo, há simplesmente uma outra realidade. Portanto, temos de facto uma realidade nova, uma realidade diferente, e como eu vos dizia há pouco, e volto a referir isto porque é importante, o verdadeiro Apocalipse, a verdadeira natureza apocalíptica do texto, como que se inicia aqui, como se desencadeia a partir daqui, em que tudo é tudo muito figurado e é percebido através de visões essas a que têm acesso naturalmente o vidente. É o vidente que tem acesso a essas visões. Já falámos sobre isto. É difícil identificar este vidente. Ele foi personificado na figura de João, o apóstolo, de acordo com a fé da igreja, mas pode estar muito para além da singular pessoa do apóstolo. Não é uma visão de tipo histórico, desculpem, não é uma narrativa de tipo histórico. Nós não vamos encontrar aí datas nem antes nem depois. Vamos encontrar, sim, descrições exatamente que são feitas a partir deste vidente que nos conta ou daqueles que com ele partilharam na redação deste texto. Predomina o quê? Predomina o género literário de visões, que é um género profundamente apocalíptico e é um género profundamente bíblico, muito ligado ao mundo profético, mas não só. É uma forma de projetar algo para além do tempo, projetar algo para um espaço que não é aquele que é perceptível para nenhum dos mortais. Portanto, isso é muito significativo e toda a apocalíptica vive disso. Atenção, é bom terem presente
que não é apenas o Apocalipse do Novo Testamento que tem este género literário. Não é apenas o Apocalipse de São João que cultiva este género literário das visões. Não é só. A apocalíptica judaica, extra-bíblica, é predominantemente figurada, representada através de visões. Portanto, neste aspecto, estamos dentro do universo próprio, dentro do ambiente perfeitamente. O cenário do texto, o cenário da narrativa a que vamos tendo acesso, não se situa na Terra, situa-se num espaço que está fora da Terra. Por isso dizia ali, abriu-se a porta e uma voz que me convidava, vem, sobe. É preciso subir, ou seja, é preciso entrar num outro mundo de sensibilidade. Eu acho que isto é importante a gente ter presente. Não se entra no Apocalipse com aqueles instrumentos que nós estamos habituados a analisar, mesmo que muitas vezes a linguagem passe por aí. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, daqui talvez na próxima aula, vamos ver uma cena em que um anjo vem para medir. O medir é uma operação temporal, terrena. É preciso haver espaço, é preciso haver coisas. Todavia, o que se está ali a medir não são aquelas coisas que se refere, mas é qualquer coisa que é representado. É só para dizer isto. Portanto, o cenário não decorre na Terra, o cenário decorre no céu. E no que diz respeito ao Apocalipse, o cenário é muito importante, porque muito daquilo que é a narrativa apocalíptica é a apresentação do cenário, como vamos ver. E esse cenário é muito descrito em forma de visões e em formas simbólicas, entidades angélicas, ou então outras que, parecendo humanas, estão aqui representadas por personagens que já estão dentro desse espaço, dentro desse mundo. Portanto, não há, nesta segunda parte, personagens históricos. Os personagens são essencialmente figurações do Antigo Testamento. Alude-se às tribos, alude-se a personagens, alude-se a figuras que são representativas, mas são sempre figurações que ou do Antigo Testamento ou do mundo semita, ou são animais, ou são seres celestes que estão para além daquilo que é o mundo perceptível. Não fazem parte, vamos dizer assim, neste cenário, os intervenientes não fazem parte do ambiente humano, não pertencem ao nosso mundo, não pertencem ao mundo da sensibilidade temporal, estão para além disso. E, portanto, aqui, se a primeira parte do Apocalipse decorria naquilo que podíamos dizer um espaço terreno, tudo agora vai decorrer num espaço celeste. E criam-se aqui, poderíamos dizer, uma oposição. Esta segunda parte, a partir do capítulo 4, acontece como que uma espécie de recriação da história, de uma história em escatone, em escatologia, mas é uma recriação feita muito à maneira, muito a partir de parâmetros que nos vem de Ezequiel e dos grandes apocalipses da literatura judaica. Há sempre um confronto de dois mundos, há sempre um confronto em oposição entre dois mundos. O mundo temporal, que podíamos assim dizer, está a acabar, e o mundo celeste está a abrir-se. E os leitores, no nosso caso, o vidente, no seu caso, entram neste mundo celeste para o trazer até nós. Porquê? Porque é desse mundo celeste que nasce a esperança para os crentes. Porque é da esperança nesse mundo celeste que os crentes, em dificuldade, falávamos há pouco do espaço de Zacarias, o espaço
histórico de Zacarias é provavelmente aquela guerra de tensão e de conflito do judaísmo contra os seus opositores. E também eles precisavam, os combatentes e os judeus em si, as comunidades judaicas precisavam de reforçar a sua esperança para não esmorecer diante das muitas dificuldades. O livro dos Macabeus mostra-nos isto de forma muito intensa, muito abundante, muito significativa, e nós temos aqui no Apocalipse uma espécie de recriação a uma nova realidade que vai nascer. E essa nova realidade, que é celeste, podíamos dizer é virtual, mas é celeste, é construída a partir de Deus, anima os crentes na sua caminhada histórica, que é uma caminhada difícil. E então passamos agora ao novo slide e vamos começar por ver paulatinamente, não de um momento todo para o outro, qual é o grande tema o primeiro grande tema desta segunda parte do Apocalipse. O primeiro grande tema desta segunda parte do Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, e não fica aqui, que depois ainda se prolonga, mas o grande tema destes dois primeiros capítulos é o tema do Cordeiro. O ano passado, muitos de vocês fizeram comigo aquele curso sobre a temática pascal em São João, e nós demos um tema que era exatamente o cenário pascal do Apocalipse, a linguagem, o ambiente, o contexto pascal também presente no Apocalipse. E tudo isto, toda essa dimensão pascal do Apocalipse está centrada no Cordeiro. Um Cordeiro que parecia ter sido imolado e que vai ser apresentado agora, a partir daqui, como o grande centro da história. O Cordeiro é aquele que dá sentido à história. Ora, a realidade do Cordeiro é que ele é essencialmente uma figura pascal. E é o Cordeiro pascal que tem esta dimensão cristológica. Portanto, este Cordeiro pascal é uma forma de designar o Cristo, que reúne em si tudo aquilo que o quarto Evangelho, e não só, toda a tradição neotestamentária, concentra na pessoa de Cristo, principalmente a partir do mistério pascal. É exatamente a partir desta dimensão do mistério pascal que nós temos toda esta simbólica cristológica em que o Cordeiro é a designação central. Portanto, se há no Apocalipse um título cristológico fundamental, constante, singular, é exatamente o título de O Cordeiro. O Cordeiro que parecia ter sido imolado. O Cordeiro que trazia as marcas da sua paixão, como sabemos, que para os cristãos e na comunidade joanina era muito importante. Reparai, no capítulo 20, o destaque que é dado às manifestações do ressuscitado a Tomé. Não estão lá por acaso. Estão lá como forma de afirmar a encarnação do Verbo. O Cordeiro de que fala aqui o Apocalipse é o Verbo encarnado que sofreu a Páscoa. Portanto, que foi imolado. E como nas manifestações do ressuscitado a Tomé é convidado a sentir a humanidade de Cristo nas marcas da sua Páscoa, é convidado a fazer isso, podemos dizer que aqui este Cordeiro também traz essas marcas. E antes de avançar no capítulo 4, mas por causa também deste capítulo 4, vamos buscar um logion, um textozinho,
que eu quero explicar ainda, porque que eu na última aula disse, passamos à frente esta parte, que é o capítulo 3º do Apocalipse, versículos 19, 20, com aquele dito muito, muito bonito, muito rico, profundamente também cristológico. Eu estou à porta e chamo, quem abrir a minha porta, entrarei e cearei com ele. Ora, temos aqui uma referência muito rica. Temos aqui uma referência muito rica que, embora venha naquela parte, é um eco que depois perdura no Apocalipse. Porque, estás a ver, embora esteja aqui no capítulo 3º, este texto tem uma ressonância que se prolonga ao longo dos demais capítulos, porque é Cristo que está batendo e chamando, já não só apenas àquela comunidade, mas permanentemente. Ora, estes 2 versículos, 19 e 20, do capítulo 3º, estes 2 versículos estão aqui inseridos numa admoestação, numa advertência em que o Senhor admoesta aqueles que ama, tal como um pai o faz ao seu filho predileto, conforme diz o livro dos Provérbios, capítulo 3º, versículo 12. Portanto, o pai admoesta ao filho de quem gosta, em quem coloca o seu encanto. Ora, aqui é Cristo que, batendo à porta do anjo da igreja da Laodiceia, está batendo à porta de cada um, e por isso todo o Apocalipse é uma espécie de bater à porta, convidando a que subam. Só viveu o que te vou mostrar. Temos aqui muito disto. Podemos dizer que o amor do Senhor por alguém é sempre também uma espécie de juízo crítico sobre o seu comportamento. Aquele a quem muito provo é sinal de que muito amo. E então o versículo 20, que é uma advertência à igreja de Laodiceia, para que não siga o mesmo caminho em que tinha seguido, o mesmo caminho que tinha trilhado o povo de Israel, ou seja, a igreja tinha de estar atenta ao presente e aceitar este presente como uma interpelação, como aquilo que nós designamos em termos teológicos como um kairos, ou seja, um tempo de graça. O Apocalipse é também este tempo de graça, é também um kairos em que o Cordeiro bate à porta de todos os crentes para os interpelar. E, neste sentido, este versículo, sendo, por um lado, advertência, é também, por outro lado, uma grande fonte de inspiração salvadora. É uma grande fonte para dizer aos crentes que ele não fecha a porta a ninguém. Pode é alguém não lhe abrir. Pode é alguém não estar motivado para abrir a porta. Eu diria que este versículo é assim uma espécie de ressonância do Cântico dos Cânticos, da relação esponsal entre Deus, o esposo, e o seu povo, a esposa, ou seja, entre Cristo e a sua igreja. Cristo vem até à sua igreja através de 2 instrumentos, que é a palavra e a ceia, ou seja, e a Eucaristia. E, portanto, bater à porta e ouvir aluda à palavra. E sentar-se e cear é como nos discípulos de Emaús. É
a ceia, é a Eucaristia. Portanto, interpretar esta admoestação, ou se quisermos, esta advertência e este apelo a entrar na ceia é um convite muito rico e muito importante. Eu encontrei, quando preparava esta aula, um comentário que vem de Gianfranco Ravasi, que ao comentar este texto cita um romancista italiano, creio eu, que diz assim, comentando este texto: o medo bateu à porta. A fé foi abrir a porta, mas não estava lá ninguém. O medo bateu à porta. A fé foi abrir a porta, mas não estava lá ninguém. Porquê? Porque se a fé supera o medo, leva o cordeiro, senta-se à mesa com Cristo e supera o medo. E, portanto, o medo deixa de existir. Portanto, quando a fé abre as nossas portas, o medo desaparece. Restabelecemos a comunhão, ou seja, sentamos-nos à ceia. E isto tem também, certamente, um eco de Isaías 25, 6 e seguintes, quando fala do banquete universal, para o qual todos são convidados. Em Isaías é por Yahvé que, na palavra do profeta, convida todos os povos. Aqui é o Cordeiro que convida todos os povos, ou seja, bate à porta de todos, mesmo que esta porta seja a porta do espaço celeste, onde vamos consolidar a nossa fé. Porque é a partir da visão celeste que os crentes vão consolidar a sua fé face às muitas dificuldades em que vivem, em que têm de superar, em que têm, enfim, de exercer ou de viver no espaço terreno e temporal. Ora, então, a meu ver, este logion, este dizer deste versículo que nós cantamos e cantamos de uma forma tão bonita, é um texto que se enquadra muito bem nesta segunda parte, que nos ajuda a perceber a força deste convite para que abrir a porta, superar o medo e sentar-nos passear com o cordeiro, para cear, não é para passear, é para cear, para a Eucaristia com o Cordeiro Pascal. E é esta porta que a própria simbólica do Apocalipse nos abre para que nós possamos entrar, para que nós possamos subir, para que nós possamos presencializar com os nossos olhos e, porque o autor diz mesmo, presencializar com os nossos olhos para reforçar a nossa esperança. Então, este capítulo 4, voltando agora ao capítulo 4, é nada mais, nada menos do que o início de uma liturgia celeste. Também chama a atenção para esta formulação, porque é muito importante que a partir daqui, do capítulo 4, nós vamos assistir a uma série de liturgias. Toda a simbólica lida com símbolos, com representações, com instrumentos que são profundamente simbólicos. O turíbulo, as lâmpadas, o candelabro, os perfumes, o incenso, são figurações que vamos encontrar ao longo disto, em que da Terra são transpostos para o espaço celeste. Aqui levanta-se-me uma dúvida. É uma dúvida metódica. Eu diria quase que é uma dúvida retórica. Mas levanta-se-me uma dúvida. O Apocalipse transporta toda esta simbólica litúrgica para o mundo celeste. Por quê? Porque já não existe templo. É verdade. Será por isso? É uma interrogação que eu deixo.
Ou seja, é uma hipótese de trabalho para compreender estas liturgias celestes. Ou, pelo contrário, é uma forma própria, querida, não circunstancial, não fruto do facto de já não haver templo, mas é uma fórmula que o autor do Apocalipse encontra para dar mais sentido, não apenas a um rito litúrgico, mas a uma vivência em adoração, porque a palavra liturgia significa exatamente adoração, significa culto, significa liturgia significa serviço de culto. E, portanto, aqui o Apocalipse vai dar início a uma série de cenas que têm todas muito esta morfologia, podemos dizer, esta forma descritiva. São liturgias sucessivas que se vão sucedendo, portanto, liturgias que se vão sucedendo em cenários mais ou menos diversificados, mas sempre situadas num espaço que está para além do tempo. E nesta liturgia há uma coisa que é muito, muito importante, que é o sentido da aclamação, da proclamação das maravilhas. Proclamam-se as maravilhas da criação. Dizia-vos eu antes que o Apocalipse, a partir do capítulo 4, é uma espécie de recriação. Nós temos Gênesis 1, e também há aqui muitas figurações próximas disso, mas depois temos no livro de Ezequiel uma espécie de recriação num espaço que está para além do espaço da terra de Israel, que é o Pacto de Babilónia. O povo de Israel vai ser recriado, regressar à sua terra para dar continuidade à sua missão histórica e à sua presença no tempo para testemunhar a grandeza do nome de Deus e o poder salvador do seu Deus. Ora, agora, no Apocalipse, nós temos a proclamação dessas maravilhas e vai ser recriada uma nova realidade, que é esta que as liturgias trazem até aos videntes. Ora, na literatura rabínica, desta época, estamos por meados do século II, grosso modo, mais ou menos, havia entre os rabinos, entre a literatura judaica que chegou até nós, muito a intencionalidade, se assim se pode chamar, a intencionalidade de combinar, de ler Ezequiel 1 à luz de Gênesis 1. Gênesis 1 e Ezequiel 1 eram dois tempos da criação. Uma era a criação do mundo e do universo do homem, da humanidade, e agora em Ezequiel é a criação do novo povo de Israel, que resgatado do Egito se perdeu na história e que agora é recriado. Ora, esta dinâmica da recriação, podíamos dizer, alarga-se muito à apocalíptica, que tem muito esta tonalidade. Os apocalípticos judaicos veem na epopeia, ou seja, no epílogo das suas narrativas apocalípticas, uma nova recriação de Deus, ou seja, a configuração de um mundo e de um tempo novo, de uma libertação. Portanto, este é um tema da apocalíptica e creio que também está um bocadinho presente aqui no Apocalipse. Estas liturgias procuram recriar uma nova relação entre Deus, há pouco falávamos do Cordeiro e do seu povo e falávamos da Igreja. Esta relação que a literatura rabínica desenvolveu está presente, por exemplo, em textos que podemos tomar, por exemplo, do Talmud de Babilónia. E porquê é que o Talmud de Babilónia dá muito destaque a isto? Babilónia é a terra dessa recriação. Portanto, é a terra das profecias de Ezequiel. E também fui encontrar um texto muito bonito num Midrash, que é um Midrash fabuloso, que é este,
que vocês conhecem como nome, que é o Pirquê de Rabi Eliezer, em que diz, também tem um pouco disto, diz, o segundo dia, o santo, ou seja, Deus, bendito seja ele, criou o firmamento e os anjos, o fogo de carne e sangue, o fogo da hiena. Porém, os céus e a terra não tinham sido ainda criados no primeiro dia, segundo está dito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que firmamento criou ele, onde decorrem as profecias do Apocalipse? Que firmamento criou ele? No segundo dia, Rabi Eliezer respondia: trata-se do firmamento que está sobre as cabeças dos 4 seres vivos, como está dito. Sobre as cabeças dos seres vivos havia uma espécie de firmamento com um fulgor terrível de cristal. Aludia aqui há pouco ao versículo 22 do primeiro capítulo, Ezequiel 1:22. Ora, este texto é depois comentado pelos rabinos de uma forma muito específica. E depois há uma série de referências para proclamar as maravilhas da criação e ligar isso aos símbolos que o próprio livro do Apocalipse assume. Encontrei também um texto muito bonito de um rabino, Rabi Meir, que também de meados do século II, que dizia, porque este firmamento opõe-se ao mar. Mas o mar também tem a sua dimensão maravilhosa, bonita, é o azul, embora o mar tenha nos textos apocalípticos a representatividade do medo, do pavor, porque era por lá que vinham as naves, que vinham as tropas, que vinham as legiões romanas. Mas Rabi Meir dizia, o azul do talito, vocês sabem o que é o talito? O talito é aquele manto que os rabinos colocam, os judeus, colocam aos ombros quando vão à oração. Ora, esse manto tem um conjunto de faixas azuis, diz. O azul do talite é o mar, e o mar é o firmamento, e o firmamento é o trono da glória, como está escrito em Ezequiel 1:26. Diz que Deus criou também o trono da glória. Já vamos ver quais foram as primeiras coisas que Deus criou, e que agora o Apocalipse vai retomar e introduzir na sua narrativa. Já vemos. Portanto, o trono da glória, como está escrito em Ezequiel 1:26. No Midrash sobre os Salmos, ao Salmo 90, diz o seguinte: 7 coisas precederam a criação do mundo, ou seja, foram criadas antes. O que é que foi criado antes? Foi a Torá, um texto lindíssimo. Foi criada a Torá. Antes de ser criado o mundo, foi criado o trono da glória, ou seja, o trono de Deus, que é um tema constante no Apocalipse. Há sempre alguém que está sentado num trono e ao lado daquele que está sentado no trono está o Cordeiro. Foi criada a Torá, o trono da glória, foi criado o jardim do Éden. Isso é verdade, porque quando Deus criou o homem, o próprio Gênesis diz, ele o colocou no jardim do Éden, já estava criado. Foi criada a hiena, uma coisa que a gente não gostaria tanto, mas foi criada no princípio. Para quê? Para servir de punição àqueles que não seguem a lei. Foi criado, este é muito bonito, foi criado o arrependimento. Reparai que antes de ser criado o homem já tinha sido criado o arrependimento, para que quando o homem pecasse, se pudesse arrepender e reconciliar-se de novo com Deus. Também antes da criação do homem foi criado o templo. Nós sabemos que historicamente o templo é muito tardio, mas ele estava criado por Deus e depois apenas era preciso introduzi-lo no tempo e na história.
E também foi criado, antes da criação do homem, o nome do Messias. Ora, este trono da glória estava sobre o firmamento, que está, este firmamento, colocado sobre as cabeças dos 4 seres vivos, como diz Ezequiel, capítulo 1, versículos 22 a 26. Portanto, temos aqui, de facto, eu diria, o Apocalipse a beber de uma tradição que é muito judaica, o recorrendo a simbólicas que também são profundamente judaicas e que, olhadas, analisadas e vistas nesta perspectiva, ganham muito sentido e ganham uma dimensão teológica muito, muito importante. Portanto, temos estes cenários muito, muito, muito bonitos e muito ricos. Tudo isto para falarmos daquilo que, a partir de Apocalipse 4, se inicia. Portanto, a esta liturgia celeste acede-se, ou podemos testemunhá-la a partir de uma visão, como vos disse, que é também, como já referi várias vezes antes, incluindo hoje, é um dos géneros literários próprios da literatura apocalíptica, que assim faz estas figurações muito ricas. As fontes desta visão e o seu caráter litúrgico, temos-los, já referi, Apocalipse 4, Ezequiel 1, e também, além de, mais adiante, capítulo 5 e assim, Zacarias e outros, também Isaías 6. Uma nota que é muito constante, muito permanente no Apocalipse. Os profetas são os grandes inspiradores do Apocalipse. A nomenclatura, os cenários, os personagens, as perspectivas alargadas e escatológicas da teologia profética inspiram fortemente o Apocalipse. E por isso não temos que nos admirar que o Apocalipse vá buscar muitos dos seus elementos, particularmente a partir daqui, aos profetas, designadamente aqui neste caso, em 4, mas depois também a Zacarias, como eu vos referi há pouco. E temos ainda dentro desta liturgia um elemento importantíssimo que faz parte da coreografia deste capítulo. Temos aqui uma coreografia muito, muito rica. Temos o trono, temos um círculo à volta e tudo aquilo que saiu do trono, onde o trono se situava, versículos 3 e seguintes. Depois diz, à volta do trono havia 24 tronos e sobre esses tronos estavam 24 anciãos. Portanto, havia 24 tronos e 24 anciãos. Todos vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Uma linguagem profundamente simbólica. Creio que nem sequer é preciso dizer-vos quem são estes 24 anciãos que rodeiam o trono. São a figuração das 12 tribos do Antigo Testamento e dos 12 apóstolos, que são, poderíamos dizer, o início do Novo Testamento. São as portas da igreja, não é? Como vai dizer no capítulo 22 da Nova Cidade, que tem 12 portas na qual se entra, que são os 12 nomes, são os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E diz que estavam vestidos de branco, isto é, estavam santificados, estavam purificados, tinham sido remidos, como depois vai dizer no capítulo mais adiante, quem são estes que vestem de branco, têm as suas túnicas brancas, e são aqueles que branquearam as suas túnicas no sangue do Cordeiro.
Ou seja, é no mistério pascal que a vida do crente é redimida, é branqueada. O branco significa sempre graça, candura, relação de intimidade e profundidade com Deus. Mas diz mais, e tinham coroas de ouro na cabeça. Portanto, uma coreografia riquíssima. O que é que significam as coroas de ouro na cabeça dos 24 anciãos? Eles são os vencedores. A coroa é sempre o símbolo da vitória e vai estar presente em muitos outros textos. Os anciãos têm coroas, como depois, mais tarde, os seres vivos também vão trazer, os seres viventes também vão trazer coroas, porque eles vão ser também vencedores. Eles estão na luta, venceram, e venceram graças ao sangue do Cordeiro, o tal Cordeiro imolado, está aqui toda a centralidade do Cordeiro, e foram proclamados vencedores, por isso recebem uma coroa. E neste sentido é importante ter esta representatividade. Estás a ver, eu diria, é uma espécie de liturgia com uma abundância simbólica e uma riqueza teológica muito grande, muito profunda. Os 24 anciãos que rodeiam o trono significam também um bocadinho a totalidade da história da salvação. A totalidade da história que se reúne à volta do Cordeiro, porque é do Cordeiro que a história recebe sentido, porque é do Cordeiro que a história recebe vida, porque é na relação com o Cordeiro que os crentes e a história perduram no tempo. Isso é muitíssimo significativo e muito bonito. Por isso, avançamos mais um bocadinho, ficando ainda no tema do Cordeiro, que é, como vos disse, um tema essencialmente teológico. Visa dar um sentido ao todo da história. E esse sentido está exatamente na pessoa de Cristo. E volto a dizer, não é um cordeiro qualquer, é o cordeiro que foi imolado. E o cordeiro que foi imolado é o cordeiro pascal. Portanto, para o Apocalipse, o cordeiro pascal é o critério hermenêutico, ou seja, é a partir do cordeiro pascal que nós compreendemos, interpretamos, regressamos ao Antigo Testamento e compreendemos a linguagem, as figuras, os cenários de que o Antigo Testamento nos fala. Mas essa interpretação, essa hermenêutica não se fecha no Antigo Testamento. Ela prolonga-se no tempo e no tempo da Igreja também. Portanto, o Cordeiro não é apenas uma figura do tempo, é uma figura que, estando no cenário celeste, permanece na eternidade, permanece para sempre. Portanto, este capítulo 4, na sua riqueza, é muito, muito, muito bonito, e depois termina com aquele pequenino hino que diz: digno és, Senhor, e nosso Deus, de receber a glória, a honra e a força, como vimos há pouco, digno, porque criastes todas as coisas e por tua vontade foram criadas e existem. Portanto, sempre o tema da criação, que agora é recriado no cenário do Apocalipse. E deste capítulo 4, que não podemos ficar aqui eternamente, avançamos para o capítulo 5, em que se diz que, e vamos ver, acompanhando um bocadinho o texto, depois vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito nas duas faces e selado com 7 selos. Aqui temos mais uma referência importante. Um livro escrito
selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava com voz potente. Este capítulo 5 é tão bonito. Proclamava com voz potente. Quem é digno de abrir o livro e quebrar os selos? Quem é digno de abrir o livro, quebrar os selos para o poder ler, para poder dar sentido, para poder compreender o que está lá? Já vamos analisar mais detalhadamente toda esta figuração. Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, os 3 mundos bíblicos, os 3 espaços, os 3 cenários, o céu, a terra e os infernos, debaixo da terra. Nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Ou seja, não havia nenhum mortal e não havia nenhum ser celeste, mesmo os seres celestes, não tinham capacidade de abrir o livro e, portanto, fornecer o sentido do que estava escrito no livro. E eu chorava copiosamente, porque não fora encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos disse-me: não chores, porque venceu o leão da tribo de Judá. Vejam estes títulos que são também muito bonitos e nós já os conhecemos de outros textos. Não chores, porque venceu o leão da tribo de Judá, o rebento da dinastia David. Ele abrirá o livro e os seus 7 selos. Depois olhei e vi no meio do trono e dos 4 seres vivos e no meio dos anciãos um cordeiro. Estava de pé, mas parecia ter sido imolado. Portanto, o cordeiro está de pé junto do trono. Quem está no trono é o Pai. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Portanto, o próprio cordeiro tinha 7 chifres. O que são os 7 chifres? São o símbolo do poder. Não se esqueçam, o número 7 é sempre o símbolo de alguma coisa em plenitude. Aqui, o chifre é o poder. O 7 é o símbolo da plenitude do poder. A ele, porque fora imolado, o Pai concedeu todo o poder. Tal como São Paulo também vai descrever nas suas cartas, foi-lhe concedido todo o poder e ele vencerá todos os poderes e o último poder a ser vencido será a morte, o último inimigo. Estava de pé, mas parecia ter sido imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos são sempre o símbolo da visão, da sabedoria plena. Também uma simbólica muito presente e que advém também do mundo bíblico do Antigo Testamento, a plenitude do ver. Do ver, e o ver significa ter a sabedoria, ter o Espírito de Deus. Depois o cordeiro aproximou-se e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. É Deus que dá o livro ao cordeiro. Vamos ver, também numa perspectiva bonita, tudo o que o cordeiro tem, recebe-o do Pai. Isso o próprio São João também o diz. A glória que eu tinha junto de ti e que tu me deste. Diz no capítulo 17, de diversas formas. A glória que eu tinha junto de ti antes do mundo ser criado e que tu me deste para eu mostrar. Dei-lhes a conhecer a tua glória. É também muito bonita toda esta referência. E quando ele recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma cítara e taças de ouro cheias de incenso. Cá temos os temas da liturgia, que são as orações dos santos. Fala-se de incenso, mas que incenso é este? Já não é o incenso do templo, é o incenso da oração dos mártires. É importante ver como a oração dos mártires é para Deus um incenso. Porquê? Porque é pela firmeza da sua fé que eles dão a vida e com isso
afirmam a grandeza e o poder de Deus. E cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste morto com o teu sangue, resgatastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nações. Estás a ver aqui esta universalidade da humanidade que é resgatada no sangue do Cordeiro. Por isso, não podemos esquecer que este cenário é tipicamente um cenário pascal. E fizestes deles todos um reino de sacerdotes para o nosso Deus, que reinarão sobre a terra. Temos aqui, mais uma vez, todos estes elementos importantes para dar esse sentido, esta plenitude desta visão, que sendo uma visão celeste, é uma espécie de liturgia, de um serviço, de uma adoração celeste. Na visão, ouvi a voz de uma multidão angélica à volta do trono dos seres viventes e dos anciãos. Portanto, toda a coreografia está aqui muito presente. O seu número era de miríades, milhares de milhares, e cantavam com voz forte. E vejam outra vez o tema do Cordeiro imolado. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Toda esta são sempre liturgias soleníssimas. Cantam e exaltam o louvor de Deus ou do Cordeiro. Ouvi também todas as criaturas do céu, da terra e debaixo da terra. Cá está sempre a tríade. Do mar e de tudo quanto neles existe, que proclamavam ao que está centrado no trono e ao Cordeiro, sejam dados o louvor e a honra, a glória e a fortaleza pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam Amém. E os anciãos prostravam-se em adoração. Portanto, não estou a exagerar se vos disser que estes 2 capítulos, tanto o 4º quanto o 5º, são a expressão de uma liturgia apoteótica, de uma liturgia de aclamação, de uma liturgia soleníssima, de que o Apocalipse faz eco, transportando para o mundo dos crentes, que têm acesso a esta visão, aquilo que certamente reforça o seu ânimo, a sua esperança para poderem a sua caminhada. Lido o texto, olhemos agora um bocadinho mais para algumas das simbólicas que estão presentes aqui neste capítulo. Portanto, temos o Cordeiro que deve abrir o livro, quebrar os selos e dar o sentido do que está escrito. Que livro é esse? Os autores perguntam sempre, já tínhamos abordado isso há dias. Trata-se do Antigo Testamento ou trata-se apenas da Torá? Como eu já vos disse, o Apocalipse não faz muitos ecos dos textos da Torá, como faz, por exemplo, da profecia. Como faz, por exemplo, até dos Salmos. E por isso os autores acham que o Apocalipse não se confina, este livro que o Cordeiro deve interpretar, não tem a ver fundamentalmente com a lei. Não é um Apocalipse, neste aspecto podemos dizer, não é um Apocalipse judaico. O Apocalipse do Novo Testamento não é o Apocalipse judaico, não é um Apocalipse judaico. Os Apocalipses judaicos, sim, centravam-se muito na lei, na Torá, nas medidas, nas normas, nos preceitos, nos ritos, nas festas, etc., nos cenários que vêm descritos nos livros da Torá, muito mesmo. Para além também dos salmos, dos profetas, é verdade. Mas estavam muito centrados no cumprimento da Torá. Aliás, o Messias viria
podíamos dizer, o Messias apocalíptico viria para dar plenitude à Torá e a pôr em prática e obrigar os pagãos a cumpri-la. Creio que o Apocalipse do Novo Testamento é este livro, ao qual é entregue um livro, é certamente o livro do Antigo Testamento, enquanto significa a relação, a comunhão da aliança entre Deus e o seu povo. E abre essa comunhão, essa relação de aliança para um novo horizonte. Já não é só o horizonte da temporalidade, o horizonte das leis temporais e terrenas para cumprir, mas para a eternidade, para o escatone, para o firmamento, a pátria e a esperança da plenitude, ou a pátria da plenitude da esperança que os crentes esperam. Portanto, a meu ver, este livro que é dado ao Cordeiro pode significar, de facto, o Antigo Testamento, que o Cordeiro é capaz, ao qual o Cordeiro é capaz de dar sentido, mostrar o que lá está. Temos uma figuração muito parecida com esta, aquela que encontramos em Ezequiel. Ezequiel, logo no início da sua vocação, quando fala, também é-lhe apresentado um livro e ele deve comer o livro. Aí sim, parece-me que esse livro que Ezequiel deve comer e que, para depois poder ir proclamar, aí sim, parece-me que é a lei. Aqui acho a Torá. Aqui acho que não é verdadeiramente a Torá. É mais o Antigo Testamento na plenitude da relação da aliança entre Deus e o seu povo. E por isso, os ecos do Antigo Testamento estão muito presentes, como vos dizia já, no próprio Apocalipse, principalmente através da simbólica profética, dos ecos das visões proféticas e das temáticas que os próprios profetas anunciam e proclamam, interpelando para aquilo que há pouco falava, a palavra e a ceia, o banquete e a ceia. Eu estou à porta e bato, chamo pela minha palavra e sento-me para partilhar a ceia com aqueles que abrirem a porta e me acolherem. Os tais que superam o medo e me recebem na sua comunhão. E, portanto, este livro é, no fundo, e vamos partir desta perspectiva, é o Antigo Testamento e é ao Cordeiro, ao Verbo, que cabe a tarefa, que cabe a missão de revelar o sentido. Ou seja, se nós não lermos, e nós cristãos fazemos isso, se nós não olharmos para o Antigo Testamento a partir de Cristo, o Antigo Testamento está desconfigurado. Ele vale para nós a partir do sentido que Cristo lhe empresta. Ele vale, ele figura, ele representa para nós algo importantíssimo que lhe é conferida essa representação nesse sentido a partir de Cristo, a partir do Cordeiro, e se abre à escatologia, não fica fechado. É por isso que os selos têm de ser quebrados, porque se os selos não forem quebrados, o livro não é conhecido, mas acima de tudo o livro não se abre, não abre o sentido ao futuro. Para que se possa abrir o sentido, diríamos de palavras muito simples. Este Antigo Testamento, este livro que o Cordeiro abre, quebrando os selos, vem, no fundo, falar-nos dele, vem mostrar-nos aquilo que era a relação da aliança de Deus com o seu povo, que converge, que caminha, que entra na plenitude da relação de Deus com o Cordeiro. E, portanto, é a tarefa do Verbo que o faz enquanto Messias, porque é o Salvador, é o Messias, a quem compete dar sentido à história. Não se esqueçam disso. Embora para a apocalíptica judaica o Messias era uma espécie de guerreiro violento que força e intimida
para libertar o povo de Israel, dando-lhe liberdade e autonomia e o permissão dos outros, no sentido do Apocalipse, o Messias é aquele que dá esperança, dá sentido. Diríamos em linguagem moderna, dá horizonte à experiência da vida, à temporalidade do homem. E principalmente dá horizonte a uma experiência crente, a uma vivência crente, a uma vivência de fé. Portanto, é o Messias que dá sentido, é também o Cordeiro Pascal que dá sentido. E dá sentido, como é que o Cordeiro Pascal dá sentido? O Cordeiro Pascal dá sentido porque ele é o centro da própria liturgia, ou seja, é a partir do Cordeiro Pascal que toda a liturgia tem o sentido que nós sabemos que é esta dimensão de plenitude. É o Cordeiro Pascal que lhe dá, pelo seu mistério pascal, claro, que lhe dá essa plenitude. E, por isso, é o centro desta liturgia celeste e é ele também, o leão de Judá, numa linguagem muito figurativa, que coloca o Cordeiro, coloca o Cristo na linha da dinastia davídica. O leão de Judá é David. E, portanto, a relação da temporalidade do Cordeiro de Cristo na sua linhagem humana, que é afirmada também pelos evangelistas, não se esqueçam que Mateus destaca exatamente isso, Jesus, filho de David, filho de Abraão, e Lucas destaca a humanidade de Cristo na sua globalidade, mas também acentua a dinastia davídica como o elo que carrega, que transporta, que dá continuidade à esperança de Israel. Esta figuração do leão de Judá é exatamente para significar esta ascendência davídica do Cordeiro, do Verbo encarnado. Continuamos e ainda estamos dentro do Cordeiro. Como vos disse, vamos prolongar um bocadinho mais, mas daqui a um bocadinho depois deixo também um bocadinho de tempo para podermos, porventura, recriar algumas perguntas que, se nós chegarmos ao fim, nunca chegaríamos, mesmo que tivéssemos começado a horas dificilmente chegados, porque esta temática é muito bonita e é uma temática que abre para o Apocalipse quase na sua globalidade e, portanto, tudo o que fizermos de aprofundamento estamos a abrir caminho e a antecipar compreensão. Portanto, estes dois capítulos, 4º e 5º, são como uma espécie de um díptico, ou seja, duas páginas que se complementam, não se contrapõem. O capítulo 4º, onde é apresentada a perspectiva e a manifestação do trono de Deus e da centralidade do Cordeiro, vem agora aqui reforçada no capítulo 5º com a sua tarefa de dar sentido à história, que no fundo é um sentido que lhe foi confiado pela encarnação. Para a fé cristã, a encarnação não é só uma realidade que tem a ver com Cristo, também tem a ver com a humanidade, ou seja, é na encarnação de Cristo que a humanidade assume mais sentido e mais perspectivas. E por isso é muito, muito interessante olharmos esses dois capítulos em sentido complementar, em sentido contínuo, e, ao mesmo tempo, em sentido em que um ilumina o outro. Particularmente, o 5º ilumina muito aquilo que é a centralidade prévia. E nesta relação, nós temos, já há pouco aludi a isso, mas vamos só passar de rompante, porque já falei nisto antecipadamente, antecipei-me um bocadinho, vamos ver a simbólica que está aqui presente neste capítulo 4º. Já referi o trono, os 24 anciãos, o mar, tudo isto são símbolos muito ricos. O trono, a centralidade de Deus e o poder de Deus. Os 24 anciãos, a universalidade da salvação vetora e neotestamentária. O mar, que é, víamos aqueles textos comparado ao firmamento, aqui neste cenário, comparado ao firmamento,
que sustenta o firmamento onde está o trono de Deus, os quatro anciãos, os quatro seres vivos, melhor dizendo, que no fundo simbolizam a plenitude, a totalidade da Terra. São os 4 pontos cardeais que assim expressam a totalidade do mundo, a orientação nos 4 sentidos do hemisfério. Que seres vivos são estes? Já referi como está presente em Ezequiel 1:5 e também 1:10 e ainda Ezequiel 4:6. A descrição destes seres vivos em Ezequiel e no Apocalipse é a mesma. Ou seja, é uma representação que se tornará célebre e virá a ser aplicada aos evangelistas na iconografia cristã, como bem sabeis. Portanto, os 4 seres vivos, já vimos atrás, o leão, o homem, anjo, o touro e a águia, estes 4 seres viventes foram depois aplicados na iconografia e na interpretação dos evangelistas, foram aplicados aos próprios evangelistas para representar a singularidade de cada um face aos outros. Ora, esta representatividade iconográfica remonta, é interessante ver, a Santo Ireneu. Santo Ireneu é um dos primeiros, se não o primeiro. Santo Agostinho depois também vai retomar esta iconografia. Santo Ireneu, nos finais do século II, desculpem, alguns autores vi uma data em que era 203, mas depois não vi muito porque é que era 203, mas 203 é quase o tempo o período rico de Santo Ireneu, é por 180, 190, mas pronto, finais do século I e início do século III. Santo Ireneu é o primeiro a aplicar esta iconografia aos evangelistas. E aplicam a partir de quê? Olha, faço-vos uma descrição muito sumária, muito rápida, porventura merecia mais detalhe, mas o tempo é o que é. Mateus é-lhe aplicada à figura do homem ou do anjo. Isto porque o Evangelho de Mateus destaca a condição humana de Cristo. Reparai que São Mateus inicia o seu Evangelho com a genealogia, a ascendência humana do Verbo encarnado, destacando a sua humanidade. Ele é filho de, é filho de, é filho de, é filho de. Portanto, esta dimensão humana do Evangelho de Mateus valeu-lhe ser aplicada à figura do homem. É como vemos em muitas vezes, muitas imagens trazem exatamente ao lado da estátua ou da figura dos evangelistas esta respectiva representação. São Marcos é atribuída à iconografia do leão, o leão alado, porque ele inicia o seu evangelho falando do Batista que vive no deserto, que foi para o deserto, que conviveu no deserto. E o leão representa as feras que habitam o deserto. Representa também a força, a realeza. O leão é o rei, como sabemos, da selva. Ele representa o poder. E Marcos, como destaca a figura do Batista, neste ambiente, neste contexto do deserto, foi atribuída a figura do leão. Lucas, por seu lado, é o touro, porque inicia o Evangelho destacando Zacarias, que era sacerdote, e oferecia sacrifícios no templo. Temos isso no Evangelho de Lucas, vários destaques lhe é dado. E o touro era a representação dos sacrifícios oferecidos. Era
o símbolo, touro, da oferta a Deus. Reparai que o sacrifício mais solene é exatamente o sacrifício do Yom Kippur e outros em que eram oferecidos touros para imolar. E Lucas, sendo Zacarias o sacerdote, podemos assim dizer que há nesta relação de Lucas uma aproximação à dimensão sacerdotal que o Evangelho destaca. Por sua vez, João é apresentado como sendo a águia. João é o evangelista teólogo, em que destaca a divindade e o mistério. E a águia é a ave que voa mais alto, a ave que se eleva. É a dimensão, por um lado, da liberdade do Filho de Deus perante as forças hostis deste mundo, mas ao mesmo tempo convida-nos para o alto, como o Evangelho de João, de facto, nos convida. Portanto, temos aqui uma espécie de um exemplo bastante completo de duas realidades. Primeira, as origens veterotestamentárias do Apocalipse, como tenho vindo a dizer. Segundo, a grande densidade simbólica das representações do mesmo Apocalipse. Estas duas dimensões são muito importantes e creio que estes dois capítulos, 4º e 5º, ajudam-nos a aprofundar e a compreender esta dimensão. Eu ainda tinha bastante mais mensagem para hoje, mas também ela é bastante mais longa. Vamos ficar por aqui, depois eu reintegro de forma mais rápida, porque é retomar alguns pelo menos o próximo slide era para retomar alguns elementos do que estamos vindo aqui a falar. Depois aludirei a isso na próxima aula e daria agora a oportunidade, desculpando-nos e desculpando-me mais uma vez, porque no fundo, em última instância, sou responsável, mesmo que não seja o tecnológico, não é? Desculpando pelo atraso, as pessoas também têm a sua vida e algumas naturalmente precisam de sair, principalmente quem tem de fazer viagem, quem tem ainda de idade de comer aos seus ou idade de beber à dor, como quiserem. Vamos concluir agora aqui a parte expositiva e pedia ao nosso gestor do processo que nos abra o cenário para podermos colocar alguma pergunta que porventura acheis importante. Mas fica uma coisa importante, não é uma pergunta, mas é um pedido. Procurem ler bem estes dois capítulos e completá-los mutuamente, como eu vos disse, com toda estes contributos, que são apenas contributos, que eu procurei aqui destacar, porque de facto são textos muito importantes e, como eu vos disse, estes dois capítulos são uma espécie de binóculo para poder ler os outros que vêm a seguir, onde há muitas questões que estão referenciadas e alicerçadas aqui. Portanto, calmo agora um bocadinho para vos ouvir, se porventura alguma coisa que eu seja digno de ouvir. Não sou digno de abrir o livro e de abrir e quebrar os seus selos, mas posso ser digno de ouvir alguma questão que porventura queirais apresentar. Muito bem, a palavra é vossa. Venham daí as palavras. Fernando Gameiro. Padre Lourenço, Diz. não há na tradição qualquer informação de que nos primeiros séculos do cristianismo, depois de João, tenha havido interpretações feitas pelos que seguiam João ou outros da interpretação do próprio Apocalipse. Há referências, como eu já disse, esmiuçá-las, não estou agora em
capaz de fazer, mas uma das razões que surgiu, que foi invocada em alguns ambientes para não aceitar o Apocalipse, é exatamente o facto dele ser interpretado em perspectivas esotéricas ou cismáticas, entre os quais há um notável herege, vamos assim dizer, Marcião, que interpretava o Apocalipse exatamente numa perspectiva, palavra não da revelação, mas numa perspectiva esotérica. Podíamos assim dizer, não conforme àquilo que era a fé da Igreja. Sim. Depois já há aspectos menores, diríamos, não o Apocalipse. Quer dizer, a própria tendência existente, por exemplo, evocada por Dionísio de Alexandria, para não aceitar o Apocalipse, do apóstolo João, era para lhe retirar a autoridade. E não retirando a autoridade, isso prestava-se a interpretações heterogéneas, ou seja, interpretações que se colocavam numa linha de facção, de seita, não é? Portanto, muitas vezes não se faz a interpretação das partes do texto, mas faz o enquadramento do todo, retirando-lhe logo a autoridade. E retirando-lhe a autoridade numa linha de tradição, facilmente o texto fica fragilizado, profundamente fragilizado. O próprio Santo Ireneu fez algum escrito tentando interpretar... Quer dizer, que eu conheça, não. O que eu conheço de Santo Ireneu são as alusões. Certo. Estás a perceber? Alusões. Não tenho encontrado comentários específicos, detalhados, ao livro do Apocalipse. Não tenho. Obrigado. Eu também devo dizer que é difícil interpretar e ter tempo para fazer esta interpretação, não é? Agora, em passagens, por exemplo, de versos Éxesis, Santo Ireneu tem alusões ao Apocalipse, que o enquadra muito bem, e por isso vem afirmar com muita veemência que o Apocalipse é de João. Outros? Muito bem. Podemos abrir agora então a página toda, Diga, Padre João. Pode-se abrir a página toda, não é? Sim. Bom, agora perdi tudo. Estamos cá. Então? Mas eu não estou. Estamos a vê-los. Mas eu não estou a ver-vos. E como é que eu agora vou entrar? Deixa-me cá ver. Aqui. Para assim a esperança de estar a acompanhar de perto os recentes libertados em Portugal. Mas João Lourenço já está numa dimensão apocalíptica. Pois estou, só que não estou a ver nada. Clicar em visualizar. Carregar em visualizar, mas não estou a ver a visualização. Estás a perceber? Não estou a ver a visualização. Aí no cantinho superior direito tem visualizar e depois é entrar. Pois era, mas era se eu estivesse, deixa-me ver, eu vou ver se eu estivesse, mas não estou no, espera aí. Deve estar ver se entro aqui no ver se entro aqui. Pronto. Já consegui. Agora já estou a ver. Pronto. E vocês já estão a ver-me. Nós tivemos sempre a ver. Já estão a ver-me. Já estão a ver-me, noto eu, porque vocês já estavam todos a chorar por não. Pois é, agora estamos todos felizes. Não, estivemos sempre a vê-lo. Pois, estiveram sempre a ver-me. Sempre. Ai,
Estão a ver que eu sou espiado sem saber. Está bem, pronto. Então, não havendo mais perguntas, não Eu se não faço esqueça. perguntas porque tenho tantas que não dava para responder a todas. Só por isso é que eu não faço perguntas. Ah, é? Pois, Padre João também tem que jantar, não é? Sim, mas isso é menos importante. Interessa mais que as pessoas não fiquem desgostosas comigo, que eu fique gostado pela comida. Nós ficamos muito agradecidas. Ah, pronto, Sim, sem dúvida. Pronto, de qualquer Toda a forma, razão. de qualquer forma, não se esqueçais do que vos disse. Ver estes 2 capítulos, 4 e 5, com os apoios que certamente decorrem dos textos. Não se esqueçam que eu enviei para a Marta um temário e no temário estou lá um conjunto de questões que aqui abordamos e depois estão nos slides detalhadas mais e visualizadas e acompanhadas primeiro pela leitura do texto, imprescindível, Claro. e depois pela audição. Tudo isso vos ajudará certamente a centrar aqui. Até porque estes textos são textos de muito uso na própria liturgia. Não aparece. Estes textos são textos de bastante uso na própria liturgia. E por isso vocês vão amanhã, até se encontrar assim uma pessoa a fazer uma homilia como eu e a dizer as neiras, vocês a partir daqui do Apocalipse podem ajudar as pessoas a desculpe lá, não é bem assim. Vamos ver. Não com o sentido de fazer figurões, não era? Mas dar um contributo à verdade reconhecida como tal. Não é? De forma caridosa. De forma caridosa e carinhosa. Portanto, era dar um pequeno contributo, porque, no fundo, sabes que o mundo, a nossa cultura atual, mesmo muita gente que se diz agnóstica, vive muito os malabarismos apocalípticos gravitam muito na sua cabeça e por isso não querem mostrar-se agnósticos, mas depois recorrem a essas fantasias da modernidade como fenómenos compensatórios. E os esotéricos também se baseiam no Apocalipse? Muito, sim, há muita, não diria os esotéricos, não diria no Apocalipse cristão, mas a apocalíptica judaica é um elemento enriquecedor muito importante daquelas coisas da cabala e companhia. E do misticismo judaico esotérico, está muito fundado por aí, passa muito por aí. Portanto, há universos culturais que gravitam muito por aqui. Por exemplo, sabeis que hoje em dia ninguém invoca os anjos. Há muita gente que invoca, pronto, mas muita não é verdade. Mas a angiologia hoje em dia é um universo de coisas das mais díspares. Tratam mal os anjos, põem-nos a comer cebolada quando nos apetece e tudo, e todas e avançam por aí fora. Muitos países já deixaram. Está bem? Onde há homens, inventam sempre coisas. É próprio da humanidade inventar, porque no dia em que não inventar, morre. Está bem? Olha a Francisca, está toda sorridente. Estou vítima disso. Então. Ali sobre a proteção do coração de Jesus e do coração de Maria. Muito bem. Por esta belíssima aula. Então, boa noite, Padre João Lourenço. Obrigado por tudo. Por todas as aulas. Obrigada, Padre João. Não se esqueçam que a próxima aula é 2 dias. Esperemos não começar atrasados como hoje, está bem? Obrigado. Um beijinho grande. Obrigada, igualmente.